animatrônicos possuídos dentro de uma pizzaria dos anos 80 fechada. E a gente acompanhando um guardinha ali passando por noites. Olha, eles querem que a gente sinta medo disso. Olá, seja bem-vindo ao No Limites Miss, eu sou a Nath e venho aqui para falar sobre este grande sucesso, que confesso, não sabia que era um sucesso, até porque eu aí com meus 30 e tantos anos não fiquei por dentro dos jogos que foram lançados a partir de 2014, um jogo indie que vai trazer essa atmosfera ali de terror com esses animatrônicos. E olha, pelo que eu vi do jogo, é bem interessante. Mas será que como um filme, uma obra que deve se sustentar em si, contar a sua história, né? Digamos, mostrar essa mitologia, essa paixão que fez tantos fãs ficarem viciados nesse jogo, será que ele transportou isso pra gente indo assistir? Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, é o filme que estreou essa semana, dia 26 de outubro, e que promete muito. Porém, ele é PG-13, ele é classificado para criança, basicamente, né? Para pré-adolescente e adolescente. E esse foi o meu grande problema. Eu não me dei conta na classificação e fui esperando que ele fosse sanguinário, que ele fosse assustador, que eu saísse arrepiada de medo com aqueles animatrônicos. Só que não, eu não levei nenhum susto. E isso não é um problema do filme, tá? Eu tô dizendo realmente que esse foi um problema das minhas expectativas. Do pouco que eu ouvi falar das pessoas que jogam e falam que ele é assustador, que ele dá medo, mesmo sendo um jogo mais indie, né? Uma escala menor, uma coisa mais simples. É a mitologia em volta da história desses animatrônicos, o porquê que eles matam, o que eles são, como as crianças desaparecem. É isso que envolve nesse jogo. E muito do que tem de base vem de teorias de fãs. O próprio criador do jogo, né, Scott Calton, disse que existem poucos elementos ali que ele pode entregar. Muito da história é construída através da imaginação de quem está jogando. Então, vários jogos já foram lançados, além de livros, mas agora este filme, dirigido pela Emma Tammi, ele traz muitos desses elementos que mesmo eu não jogando, eu fui pesquisar, fui ler, vi vídeos, me inteirei do universo, tá? Eu fui ver o porquê que as pessoas amam tanto e me encantei, deu vontade de jogar, apesar de ser cagona, ok? Eu sou cagona. E daí eu posso pender para esse lado, eu não tive medo do filme, não vou ter medo do jogo. Eu sinto que eu tô enganada em todos os pensamentos que eu tenho em relação a essa franquia. Tirando de lado tudo que eu ouvi, tudo que eu esperei, expectativas criadas de vozes da minha cabeça, o filme ele entrega o que ele se propõe. O que a diretora propôs neste filme, de não ser algo realmente sangrento, de não ser algo extremamente assustador. Ela quer contar essa história, ela quer dar base para essa mitologia nas telonas. Então a gente tem a origem dos astromecânicos, a gente sabe o porquê que eles matam as pessoas, a gente tem o grande vilão e ele termina, é claro, com aquele gancho por uma sequência. Básico de uma franquia de terror tá ali, mas é um terror que tu pode levar a gurizada tranquilamente e que não vai ser tão assim assustador, né, que vai ter mortes horripilantes. Ela vai insinuar, ela vai dar um relance, um sanguinho aqui, outro sanguinho ali, mas encanta mesmo assim. Eu consigo gostar mais do filme depois aí de um dia que eu assisti, né? Eu assisti no dia anterior na cabine de imprensa, agora no dia 26 estou trazendo a minha review. Eu saí meio decepcionada do filme, confesso. Mas pensando na proposta, no que foi entregue, em tudo ali que ele mostrou, eu gostei.
eu gostei. No final das contas, é um bom filme de terror e provavelmente vai agradar quem jogou e quem joga, porque ele traz personagens, elementos, mitologia e coisas que os jogadores estão acostumados, que já conhecem, mas através de uma perspectiva nova, de elementos novos, né, com personagens ali que precisam ser realocados de uma maneira diferente para que a história crie um sentido. É que os jogos ele realmente tem ali informações e tal, mas nada muito bem estruturado, ainda mais que são vários jogos e tu condensar isso para que ganhe uma nova leva de fãs, uma leva de fãs que vai vir através aí do filme, é importante. Se você, como eu, não sabe no que está entrando, eu vou te explicar um pouquinho aqui o que é o filme, o que ele vai nos contar. Five Nights at Freddy's. É horrível falar este nome. Eu vou chamar pelo subtítulo. Pesadelo Sem Fim. A gente vai acompanhar o Mike, que é um homem que tem uma grande responsabilidade em suas mãos. Ele tem ali a Abby, que é sua irmã mais nova, e precisa arrumar um emprego para que a guarda da sua irmã continue com ele. Isso no desespero, já que ele passou por vários empregos antes, nenhum deu certo, já que os traumas da sua infância o assombra e deixa ele um tanto quanto paranoico e até mesmo meio dopado pelo remédio que ele usa. Surge a oportunidade de trabalhar de vigia noturno em uma pizzaria que tá lá abandonada, mas que, né, sofre de invasões, pessoas entrando, então precisa de um vigia monitorando as câmeras para que tudo dê certo. Um trabalho simples, ok, salário não muito bom, né, as vantagens também não muito boas, mas ele precisa dessa credibilidade de estar trabalhando para continuar com a guarda da irmã mais nova. Nisso, ele vai pro restaurante, né? Que é o Fred's Faz Beer Pizza e... ok, um trabalho monótono no qual ele pode dormir à noite e continuar pensando e remoendo o seu trauma. Só que esse restaurante tinha algo muito peculiar nos anos 80, né? O que fez ele ficar famoso até o seu, né, trágico fechamento. Ele tinha animatrônicos ali, né? O Fred, o Bonnie, a Chica, o Fox, que eram esses seres grandes e mecânicos que faziam, digamos, a alegria da criançada ali na pizzaria, né? Servindo e fazendo showzinhos musicais. Eram realmente animatrônicos. Só que quando tu olha para eles, eles são fofos, estranhamente assustadores. E é claro que o Mike ali, que é vivido pelo Josh, lembra? Os Jogos Vorazes, ele tá no seu ano, né? Agora retornando dos Jogos Vorazes, a prequel no final, agora em novembro, ele vindo nesse filme, ele fica um pouco estranho, mas ele tá tão dentro da sua dor e das suas mágoas que ele nem dá bola. Só que na segunda, terceira noite, o lugar é invadido e mortes estranhas acontecem. Sim, esses animatrônicos, eles não são tão bonzinhos como parece. Eles matam gente. É aí que o Mike vai descobrindo aos poucos, junto com uma policial que faz a ronda no lugar ali, a Vanessa, o passado sobre aquele lugar e que talvez esses animatrônicos, eles queiram algo muito particular e muito precioso para o Mike. É nisso que ele vai tentar se livrar ou, digamos, dar o que esses animatrônicos querem realmente. E tu vai descobrir no passado do Mike quem era, digamos, a pessoa que ele perdeu e que é muito importante, que ele tenta sonhar para descobrir um mistério que quando pequeno ele viu, mas ele não recorda, então ele tenta o máximo, né, fazer coisas e elementos que envolvam um sonho para remeter àquele dia e ele descobrir mais. E tudo isso com esse ar ali de mortes e de quem são esses animatrônicos. Então essa coisa de sequestro e mortes de crianças está bem presente no filme, então é um tema bem pesado.
mas que acaba não sendo tão apavorante assim. A gente sente um pouco mais de medo quando a gente entra nesse momento de possessão, de descobrir quem são esses astromecânicos, como eles ganham vida. Aí sim tem aquele terrorzinho gostoso que a gente gosta. Não vai ter medo, não vai ter susto, não vai ter jump scare mesmo ele tentando. Ninguém vai se assustar. Mas isso não é ruim. Os astromecânicos estão maravilhosos. Você não tem só apenas os que ficam lá dentro, vai ter outros, né? Que vai fazer referência também a outros astromecânicos dos jogos, mas tu tem principalmente essa levinha ali, né? Que é o Fred, o Bonnie, a Chica e o Fox liderando essas matanças. Eu adorei como eles são feitos, eu adorei a imagem deles, a coisa realmente do rolê mecânico. Então tu sente que eles são aqueles, digamos, quase bonecão, aquelas roupas que algumas pessoas vestem para fazer graça em restaurante, na frente de restaurante, mas eles têm um sistema próprio e vontades próprias. Então essa parte é muito boa. A parte do passado do Mike, ele se repete constantemente. Ele viajando nesses sonhos, tentando descobrir, né, quem raptou seu irmão mais novo, o que que aconteceu. Isso fica, sabe, um tanto quanto chato. É bem chato, na verdade. Coisa que a gente podia focar em colocar mais pessoas dentro lá daquele restaurante abandonado para morrer, porque é um filme de terror, onde vai envolver essas matanças com esses animatrônicos, daí não tem tempo para isso, porque fica no draminha ali do Mike, da guarda da menina e tal, e daí no final é que cria uma empolgação, porque a gente vê a relação e a conexão do Mike, da garota e dos animatrônicos e de quem está por trás, quem é o vilão. Que deixa claro, óbvio, ali mesmo, digamos, derrotando o chefão, a gente tem a possibilidade de um retorno. Ele tem uma cena pós-crédito, que é mais uma coisa engraçadinha, tá? Uma cena pós-crédito. E no final, bem no final, das letrinhas subindo na tela preta, tu vai ouvir palavras, vai ouvir letras, tá? E essas letras vão remeter ali, talvez, quem sabe, ao irmão desaparecido do Mike. Então pode ser que eles usem isso no futuro da franquia, porque a gente tem realmente neste filme a gente desvendando o passado ou quem são esses animatrônicos, o que que aconteceram com eles. Mas o que aconteceu realmente com o irmão, mesmo a gente tendo ali, sabendo parte da história, a gente não tem uma revelação total. Então pode ser que isso seja usado no futuro, até porque é um filme muito gostoso de assistir, que traz uma história bacana. Personagens ali desses animatrônicos, eles são bem impactantes. E é claro que é provável que faça dinheiro e que tenha uma continuação. Então, provavelmente vai ainda envolver a história da família do Mike e talvez a gente tenha ali realmente a construção, o início desses crimes, alguma coisa assim envolvendo o passado aí desse restaurante, dessa pizzaria com esses animatrônicos. Eu gosto, eu vou assistir, no final das contas, cada vez que eu penso, eu gosto mais dele, mesmo decepcionando. Mas se você sabe a história do jogo e sabe que é um filme basicamente um terror infantil, sim, acho que essa é a classificação, um terror infantil que não vai trazer susto nem nada e que vai se perder muito ali no drama pessoal do Mike, tu vai saber muito bem onde tu vai entrar e tu vai se divertir. Por fim, último destaque, o Matthew Lillard, que eu amo nos filmes dele, né? Pastelão e também de terror, eu amo esse ator. Ele tá muito bem aqui no filme e te garanto, ele é bom. Ele aparece pouco, mas ele aparece nas cenas essenciais. Ele não precisa ter fantasia nenhuma pra dar medo ali. Ele tá muito bem no filme, tá? O Mike tá sofrido. O menino tá sofrido. Talvez no próximo filme ele não fique tão sofrido, então fique até melhor.
Mas se você gosta da franquia, jogou, não jogou que nem eu, que não sabia de nada, mas que apreciou esses momentos, essa 1h45 do filme, me conte aqui. Se você joga e viu, tem coisa errada, faltou personagem, conta aqui pra mim, porque eu quero saber muito. Eu fiquei muito interessada nesse lore aí do filme, né? Na verdade, o lore dos jogos, que existe um envolvimento muito grande do fã ao jogar. E então, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Lembrando que eu não sou uma especialista, eu não sei dos jogos, eu tô aqui passando os meus sentimentos envolvendo este filme em específico, que, conforme a proposta que ele deu, os personagens que ele tem, é um bom filme pra você ir conferir, sim, se você gosta desse tipo de terror e tá curioso, porque é um filme que dá curiosidade na gente, mesmo a gente não sabendo nada sobre ele. Leva a gurizada que eles vão gostar.